Olá, amigos da engenharia. Este é o AEJ Conecta, o seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre a área da engenharia química. Além da engenharia química, esta modalidade inclui as seguintes engenharias: de alimentos, de materiais, têxtil, de petróleo, de plástico, bioquímica, nuclear, de bioprocessos e biotecnologia e bioenergética, além dos tecnólogos dessa área. Representa hoje 5% dos conselheiros que compõem o plenário do CREA São Paulo. É a quinta maior Câmara. São 13 conselheiros de um total de 268. E para falar desse tema, estão hoje conosco 3 profissionais dessa área. O engenheiro químico César Augusto Traude, formado em 1970 pela Escola Politécnica da USP e mestre em Polymer Technology pelo Institute of Polymer Technology da Inglaterra em 1973. Atualmente empresário. A engenheira de alimentos Liliana de Camargo Traude Bezerra, formada pela Unicamp em 1979. Já foi inspetora da Comissão Auxiliar de Fiscalização da UGI de CREA aqui de Jundiaí e atualmente é empresária. E o engenheiro químico Lucas Moraes Butti, formado pelo Instituto Mauá de Tecnologia em 2021. Atualmente presta consultoria para uma empresa que atua no segmento de remediação de áreas contaminadas. Também é membro da Comissão Auxiliar de Fiscalização da UGI do CREA de Jundiaí. E a primeira pergunta que farei a ambos é: por que fiz engenharia química? E antes de passar a palavra, eu gostaria de antecipadamente agradecer a presença da Liliana, do Lucas e do César, a qual eu passo a palavra para inicialmente falar. César, por que fiz engenharia química? Boa tarde. Boa tarde. Fico satisfeito em estar aqui com vocês para trocarmos ideias sobre os fatores que determinam, que encaminham, né, para o estudante de engenharia optar pela engenharia química, no caso. E eu ressaltaria que a época que eu optei por fazer engenharia química é um tanto quanto diferente da de vocês mais jovens. Foi a década de 60, né? A partir de 66, foi quando eu tive que, 65, eu tive que decidir que ramo eu seguiria. Mas naquela época, o primeiro nó de decisão não era se eu vou fazer, que tipo de engenharia era, se eu ia fazer humanas, né, biológicas ou exatas. Isso acontecia já na época do colegial. O colegial já encaminhava para uma dessas 3 opções. Uhum. Então, eu por ter um desempenho satisfatório nas disciplinas exatas, né, eu optei por exatas. Na época não tinha nem a opinião ainda sobre o que eu faria, né, mas eu optei por exatas. Ao final do colegial, né, e cursando exatas, aí eu tive que fazer outra decisão, né? Falei, muito bem, a engenharia mesmo que eu vou fazer, e a decisão foi que sim, né? Eu também não sabia se seria engenharia química ou qualquer outra, né? A motivação para optar por engenharia, ela foi determinada muito mais por um desafio, né? Não existiam muitas escolas de engenharia, né? Mas existiam aquelas escolas mais difíceis de entrar, por serem gratuitas, e as menos difíceis de entrar, que eram as que cobravam. E eu, motivado por esse fator e também motivado pelo relacionamento mais intenso que eu tinha com pessoas que haviam feito engenharia, especialmente engenharia química, um deles é o meu tio Adolfo, né, que foi uma pessoa sempre muito marcante na minha vida escolar. Foi presidente aqui da EJ? Foi presidente da EJ, eu sucedi depois que eu presidente da EJ também. Você também não fazia opção, né? Era o chamado biênio, né? Todos faziam. Era comum. Exatamente, era comum a todos. No final do segundo biênio é que a gente fazia a escolha.
Aí sim, aí eu tinha que escolher qual opção de engenharia que eu optaria. O meu critério na indústria petroquímica, na indústria de alimentos. Na época não existia engenharia de alimentos no Brasil. A Unicamp, se eu não estou enganado, ele começou em 67, que foi quando, justamente, eu tive que decidir, né? Eu fiquei em 66 e 67, que era o biênio. Então, em 67, estava começando o curso de engenharia de alimentos, muito cedo para optar por alimentos, então. O profissional de engenharia química podia trabalhar na indústria de celulose e papel, né? Era o profissional mais indicado para isso. Podia trabalhar na indústria farmacêutica, que era um campo notável na época, né? Podia trabalhar na indústria nuclear, água pesada, até fiz trabalhos na escola sobre separação, né, de deutério, né? Enfim, eu podia trabalhar na área de saneamento, tratamento de águas, né, tratamento de efluentes industriais ou domésticos, né? Então era um campo vastíssimo que se descortinava para a engenharia química. Então foi esse o fator básico para que eu tomasse uma decisão. E optei então por engenharia química. E fiquei bastante satisfeito quando comecei a vida profissional pela oportunidade, né, de imediatamente, foi um período bastante bom, né, década de 70, início da década de 70, apesar da crise do petróleo que houve, o campo para o engenheiro químico era notável, né? E não tive problema absolutamente quando saí da faculdade de me encaixar numa firma em São José dos Campos. E aí a vida profissional vai levando a gente para campos diferentes, e aí você começa a fazer de tudo, né? Desde a agronomia, né, na área que você atua, Andrés, até, e natural esse processo, até muito na área de planejamento estratégico, finanças. Mas o importante é que o engenheiro ele tem essa capacitação no início da vida profissional que abre perspectivas de ele caminhar por diferentes frentes, né, com relativa tranquilidade, relativa facilidade. Isso naquela época, hein, década de 70. Hoje é muito mais, então, né, porque hoje a facilidade com que o profissional tem, qualquer profissional, de tomar ciência, de conhecimentos novos, né, acessar conhecimentos novos em campos diferentes da engenharia, tornou-se muito mais fácil, pela facilidade de acesso à informação. Então, eu insisto muito que não importa o que o profissional faz em engenharia, né? O importante é ele ter a competência para depois se assenhorar, né, de novos conhecimentos que dele vai ser sempre exigido, porque a ciência e a tecnologia, principalmente a tecnologia, mudam muito rapidamente, ou agregam, ou crescem, né? E exige de cada um de nós um esforço muito grande de acompanhamento. Com certeza. Liliana, e você? A minha motivação para fazer engenharia de alimentos é um pouco daquilo que você falou, né? Uma faculdade nova, uma novidade aí no mercado, né? Além do que a nossa família vem da base da agroindústria, né? Então eu já tinha uma familiaridade com o ramo e gostava, né? A gente viveu muito isso na infância, né? Como funcionavam as coisas, as máquinas, como se transformava a uva em vinho, né? Então isso eu acho que bebia, né? Como se degustava, apesar da gente ser menor de idade ainda. Naquela época podia. Naquela época era liberado, né? Era mais liberado. Da família italiana, né? Exatamente. Fazia parte da alimentação tomar vinho de jovem. Que embora na área química que a gente está falando, mas na verdade você optou por engenharia de alimentos, né? Que aí foi que o César estava falando de que era uma coisa nova. Começou em 1967, né? Uhum. E estou falando da época que eu fui prestar vestibular, ela já tinha alguns anos. Então, existia, na verdade, no Brasil, na época, aquele sentimento de que o Brasil seria o celeiro do mundo. Uhum. Né?
Então, e era um programa, né, do governo militar, realmente. Né? Você falou bem, celeiro do mundo, e eu lembraria, eu esqueci de citar aqui, o engenheiro químico também, um dos campos de trabalho notáveis era trabalhar na indústria de fertilizantes. Exato. Muitos de nós íamos para a indústria de fertilizantes. Exatamente. E na indústria de alimentos também, né? Vocês ocupavam bem essa área. E, realmente, como era uma indústria nova, não existia um engenheiro de alimentos até então. Então, o mercado estava aberto a isso, porque no lugar de engenheiro de alimentos, nas indústrias, nas poucas indústrias grandes de alimentos que tinham na época, e essas são realmente poucas em relação ao que tem hoje, né? Como o setor cresceu ao longo de todos esses anos, né? Os profissionais que ocupavam essa vaga, né, do engenheiro de alimentos eram engenheiros químicos, bioquímicos, químicos, veterinários, agrônomos, né? Então não tinha esse profissional. Então é interessante até entender por que a engenharia de alimentos apareceu, né, no Brasil. Era uma questão realmente de ter um profissional mais voltado para a área de alimentos, já que existia a oportunidade do Brasil crescer muito nessa área e ser o celeiro do mundo. A outra seria ter um profissional que reunisse, né, o conhecimento necessário para não ter tantos outros, né, de outras áreas trabalhando. E essa visão foi feita por um agrônomo, que foi o André Tozello, que juntamente com o Zeferino Vaz, né, combinaram lá que existiria então essa engenharia, e que no começo partiram de pessoas já formadas, agrônomos e outras áreas afins, talvez até da engenharia, para dar uma especialização para já saírem graduados em alimentos. Na época chamava Faculdade de Tecnologia de Alimentos, e que se transformou em engenharia enquanto eu estava lá. Eu estava no segundo ano quando a faculdade se tornou Faculdade de Engenharia de Alimentos, né? Então, é interessante isso. E foi um mercado que realmente cresceu muito no Brasil. Então, foi ótimo, né? Foi muito bom. A minha escolha, né? Que bom. Porque isso possibilitou, né? Eu e meus colegas e tantos outros que vieram, consolidar esse mercado, né? E acho que, de alguma forma, participar dessa evolução da... Foi um período diferenciado, né? Também você pegou esse período. Exatamente. Da indústria, da agroindústria, né? O Brasil, na época, não era o que o Brasil é hoje, essa potência do agronegócio. De jeito nenhum, muito longe. Né? O nosso sistema hoje agroalimentar é uma coisa estrondosa. Isso não existia na época. Na época era tudo muito básico, né? Se a gente levar em consideração que em todos esses anos a Embrapa floresceu, né, com profissionais de várias áreas. Os engenheiros agrônomos acham que foram só eles, mas não foram, né? Não, claro, não, que tem engenheiro de alimentos na Embrapa não é brincadeira, em todas as áreas, inclusive não só alimentos, químicos e tantos outros engenheiros na Embrapa, né? E que possibilitou na área de alimentos, né, um desenvolvimento enorme, enquanto o exemplo disso foi, por exemplo, trazer ervilha, produção nacional de ervilha. A gente importava ervilha até meados da década de começo de 80, a gente importava ervilha, né? Depois que a Embrapa conseguiu desenvolver as ervilhas para produção nacional, né? A questão da soja, né, que foi na década de 70, né? E que não se produzia soja no Brasil. Hoje a gente é o maior exportador ou o segundo maior. Metade dos 350 milhões de toneladas é soja que nós produzimos. Sim. Dos 350 milhões de toneladas que o Brasil produz, metade é soja. E eu lembro do Guedes conversando sobre soja com o meu pai ainda, né? Meu Deus, era uma coisa incipiente. E hoje, falar de tomates, né, as variedades que foram trazidas e adaptadas para alta produtividade, tanto agrícola como na indústria, né,
com aprimoramentos. Então, de nesse variedade. campo, eu até ressaltaria a importância do engenheiro de alimentos na agregação de valor ao produto Cru, ao produto indústria cru, primário, né? Ao primário. Exatamente. E a abertura de possibilidade de exportação desses produtos. Sim, e uma coisa Com um importantíssima, grau de industrialização né? maior. Né? Que fazia parte a minha formação na área de engenharia, depois de formada em engenharia de alimentos, a minha experiência é em área de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a importância do desenvolvimento agrícola, da variedade e o aproveitamento dessa variedade agrícola industrialmente, né, para que elas fossem complementares, ou seja, alta produtividade agrícola significava também alta produtividade industrial, porém com, com produtos que aguentassem um tratamento térmico, tá certo? Que tivessem um perfil de sabor adequado, esperado, tipo tomate nosso, dificilmente ele era doce como os tomates italianos, como os tomates europeus ou mesmo californianos, né? Então houve um desenvolvimento todo para se chegar em cruzamentos naturais e futuramente lá na frente com GMOs, né? Para se chegar num perfil de tomate mais adocicado que permitia produtos de uso culinário mais adequados, menos ácidos e mais saborosos, né? Então isso é um exemplo, né, da forma como a gente, como no caso eu escolhi a profissão e como ela realmente me trouxe prazer, uma realização. Exatamente. Né? E você, Lucas? Depois dessas grandes apresentações fica até difícil falar alguma coisa. Não, mas imagina, a gente quer. Cada um fala proporcional ao tempo de experiência que tem. Exatamente. Então meu tempo já acabou. Acho que primeiro de tudo agradecer o convite aqui, agradecer o convite do Silvio, agradecer o convite da Associação de Engenheiros para poder falar aqui. E acho que a minha experiência em por que eu escolhi engenharia química, ela acaba sendo muito mais pessoal, assim. Desde que eu era pequeno, o meu avô era engenheiro e eu sempre tive... Engenheiro o quê? Engenheiro civil. Civil. Tá. Mas fazia o trabalho de agrônomo, fazia levantamentos, fazia ortofós e tudo mais. E eu sempre fiquei muito interessado com a questão da engenharia, porque para mim a questão da engenharia era você pegar uma ideia e tirar ela do papel. Você conseguir realizar ela de algum jeito. E sempre foi algo que me atraiu muito, assim, e na escola eu acabei tendo grandes professores, o engenheiro químico também, Luiz Carlos, perito lá de São Paulo. Foi uma das minhas principais inspirações para me tornar engenheiro químico. Foi um professor durante a época do ensino médio. E durante todo esse tempo também eu acabei me afeiçoando à química em si, porque eu também achava que a química casava muito bem, porque a química para mim sempre foi a questão da criação, de fazer algo diferente, você pegar a matéria-prima e conseguir fazer algo completamente diferente. Para que de repente seja esse ouro, né? Você pega lá, como há muito tempo atrás, fazer algo diferente é moldar as coisas que a gente quisesse, um óleo com mais viscosidade, menos viscosidade, que tipo de máquina você vai utilizar ele, tipo de combustível você vai, tem questão de cosméticos, diferentes tipos de pele, como você vai adaptar aquilo. Eu sempre achei muito legal isso. E eu acabei indo para engenharia química, acabei casando essas duas coisas, indo para engenharia química, e sem saber muito assim o que eu ia fazer na época. Porque eu não sei se vocês passaram muito por isso, porque eu também tive uma experiência parecida com você, que eu sabia do que eu gostava, mas eu não sabia exatamente qual que era a área de atuação da engenharia química em si, porque a gente sabe os mercados que o engenheiro químico trabalha. A gente sabe que é o mercado petroquímico, que é o mercado de alimentos, que é o mercado de farmacêutico, de cosméticos, todos esses mercados assim, mas acho que é muitas vezes difícil da pessoa que não está na nossa área saber, ele pode trabalhar nessa área, mas o que ele faz mesmo? Eu lembro da faculdade também que
Acho que foi no terceiro ano de faculdade que eu conversei com mais de uma pessoa lá, dos meus amigos, que tinha um sentimento parecido, além de querer ir no bar depois da aula. Eles queriam... É importante também, né? Muito importante, senão você não aguenta o resto da faculdade. Mas foi no terceiro ano que eu tive conversas que o pessoal chegou e falou: agora eu sei o que o engenheiro químico faz. No terceiro ano de faculdade, para mim, foi quando a gente começou a ter as matérias de termodinâmica, processos, reatores, operações unitárias, tudo que realmente torna sólido a aplicação da engenharia química. E também casava muito bem com essa abrangência de coisas, porque eu sabia que o engenheiro químico podia fazer diversas coisas diferentes, porque é uma pessoa que tem toda a forma de pensar do engenheiro, uma pessoa bem de exatas, e esse pensamento lógico, fazer os fluxogramas que a gente faz na cabeça para poder pensar nas coisas direito. E acabou me atraindo isso, e eu achei legal, porque assim, quando eu entrei na faculdade, a minha ideia era ir para farmacêutica, ir para uma indústria grande, petroquímica, Petrobras, Bayer, todos esses que a gente pensa na hora que a gente pensa nesse título química. E eu acabei indo para uma área que, quando eu entrei na faculdade, eu nem sabia que fazia parte do guarda-chuva da engenharia química, que é o gerenciamento de áreas contaminadas, que casa bem com essa parte da engenharia ambiental. Para além da engenharia, você trabalha bastante com geólogos, você trabalha bastante com biólogos. É interdisciplinar, né? É extremamente interdisciplinar, e é uma coisa que é bem legal assim, para mim, porque casava também com isso, que a gente consegue ver o que a gente está fazendo ali. Bem que ficar experimentando muito solo para ver se com quantos produtos químicos ele ainda está. Mas você saber que você pegou uma área que estava comprometida, que podia estar sendo um problema para toda a população da região ali. É isso aí. E aí a segunda pergunta é: faria de novo, independente do momento, né? Quer dizer, não é assim, não é pensando hoje, 2025, tá? Pensando lá atrás, né? Se você tivesse que decidir lá atrás de novo, você decidiria de novo pela engenharia química, César? Eu responderia da seguinte maneira: eu não me arrependo de ter feito engenharia química, ao contrário. Tá. Né? Eu fiquei muito satisfeito com essa opção que eu fiz. Né? Às vezes eu analiso outras opções que eu poderia ter adotado na época, e algumas delas eu chego à conclusão que ainda bem que eu não fiz isso, ou ainda bem que eu não fiz aquilo. Né? Com relação à engenharia química, tranquilo. Concluí o curso, concluí bem, no tempo esperado, né, com bons resultados. Fiz minha pós-graduação depois, né, no campo de engenharia de materiais. Veja só, engenheiro químico fez engenharia de materiais, que é polímero e que tem muito a ver com petroquímica. Né? Dei aula nas faculdades, fui para a empresa, sempre tive vínculo com as empresas, né? Em áreas diferentes, o que eu almejava, né? Poder caminhar por diferentes campos. Né? Expandir o leque, né? Exatamente. Então foi sempre muito gratificante a carreira profissional que eu segui, graças à opção que eu fiz lá atrás, de ter optado pela engenharia química. Então a resposta então você pode dizer que você fez engenharia, porque a sua vivência em toda essa área, em toda a sua vida profissional te permitiu foi bem ampla, expandir bastante. E eu até diria que fiz engenharia e administração, porque não tem jeito. Né? Quando você chega depois de um certo tempo dentro da empresa, você necessariamente vai para funções executivas. Né? E desde que tenha, claro, um bom desempenho nas anteriores. Né? É verdade. E aí você obrigatoriamente tem que se familiarizar como executivo de uma empresa com todos os campos da administração. Né? Mas isso que é importante, de qualquer maneira, é você se capacitar a aprender. Né? E partir dessa premissa: vou a vida toda aprender, vou estudar e desempenhar. Né? E a base que você tem na engenharia é muito boa para isso, né? Muito boa.
Porque isso aí. E você, Liliana? Faria de novo, sim, porque o Brasil continua sendo uma potência nessa área. Sim. E a indústria de alimentos no Brasil hoje é importantíssima, né? O sistema agroalimentar hoje é 10% do PIB. Uhum. Então, realmente tem campo para todo mundo. Então, eu escolheria novamente em função realmente de campo de trabalho, de abranger áreas que eu sempre me identifiquei, que são áreas da ciência, tecnologia e a própria engenharia, né? Essa visão permite muito você entender o mundo, sabe? Não é só profissionalmente, entender como funciona o mundo, né? Então, uma formação na área de tecnologia, estou falando assim para não restringir só a engenharia, ou de ciência, permite você abrir a sua cabeça para poder entender coisas até filosóficas, né? De por que isso funciona dessa forma, ou na área de biologia, que também é muito forte na nossa área de alimentos, né? Microbiologia, essa coisa toda, né? E juntar, né? Como é que eu posso, com o auxílio da tecnologia... Até vou pegar carona no que você está falando para dizer o seguinte, né? O sucesso econômico dos países, ou dos blocos de países, eles hoje dependem da tecnologia, porque nós vivemos a era da tecnologia. E o engenheiro, né, é o melhor, um dos principais responsáveis para capacitar os países nesse campo, né? E é lamentável que o Brasil, por exemplo, forme apenas cerca de 50 mil, eu posso estar até enganado com relação ao número, mas alguma coisa como 50 mil engenheiros por ano. Os Estados Unidos deve formar pelo menos umas 5, 6 vezes isso. A China deve formar pelo menos umas 15 vezes isso. Chato. Faria de novo? Não, imagina. Faria de novo engenharia química. Como eu falei, eu tô ainda pegando pé de realmente trabalhar no mercado assim, tudo mais, mas... Descobrindo as possibilidades. Descobrindo as possibilidades, mas eu adoro as oportunidades que realmente a engenharia química me traz de trabalhar em diversas áreas diferentes, diversas posições diferentes, tanto como engenheiro mesmo, tanto como administrativo, coordenador, e também esse intercâmbio de conhecimentos que a gente acaba fazendo, porque eu vejo que o engenheiro químico muitas vezes, ou o engenheiro de alimentos, muitas vezes não trabalha sozinho, assim. A gente pode fazer, idealizar projetos e tudo mais, mas você acaba conhecendo de muita coisa, você acaba conhecendo de muitas áreas. Então, com certeza faria de novo. Repetiria de novo. E a pergunta que eu faria agora para os três, começando pelo César, é a questão das entidades de classe, né? O que te motivou a se aproximar da Associação dos Engenheiros de Jundiaí? Ser um associado? Bom, eu sempre, desde a época de faculdade, eu sempre tive participação muito ativa, né, em movimento estudantil. E fui presidente da Associação de Engenharia Química da Escola Politécnica. Antes disso, fui vice-presidente dessa Associação de Engenharia Química da Escola Politécnica. Era uma entidade de estudantes e professores, mas quem realmente movimentava eram os estudantes. Participava de Grêmio Politécnico. Legal. Então, quando eu saí, né, e comecei a minha vida profissional, foi muito natural, né, entrar em contato com as entidades representativas da classe e começar a participar. E especialmente quando eu vim para Jundiaí, porque o começo da minha vida profissional não foi em Jundiaí, foi em São José dos Campos, né? Quando eu vim para Jundiaí, eu encontrei aqui, presidindo a entidade na qual eu queria me associar, que é a Associação dos Engenheiros de Jundiaí, o meu tio, pai da Liliana, Adolfo Traud, né, que imediatamente me convidou. Então venha, ótimo, você está querendo participar, venha ajudar-nos. Sangue novo. Né? Daí comecei a trabalhar com uma equipe, por sinal, excelente, saudosos companheiros daquela época. O Hernani, o Renato Camargo de Andrade, que está companheiro nosso, até hoje, está né? aí, está ativo. Né? O Araquém. O Araquém Martinho, né?
Coronel Afrânio de Brandão Rebelo, né? O meu pai também, Alberto Seu Traude, que pai, anteriormente opa. havia sido também presidente da Associação de Engenheiros, engenheiro agrônomo, meu pai. Uhum. Então tinha todo um ambiente que me motivava a participar. E esses colegas, sucedendo ao meu tio, Adolfo Traude, eles me convidaram para ser candidato a presidente da Associação dos Engenheiros. Eu entrei nessa e tive o privilégio de ajudar, colaborar com a associação durante 2 anos. Depois eu fui embora para a Inglaterra, aí tive que me afastar, aí fui fazer minha pós-graduação. E você, Liliana? Bom, eu trazia meu pai para a associação quando ele era presidente. E eu era estudante. Então aquilo sempre ficou na minha cabeça, né? O que será uma associação dos engenheiros, né? Aí havia as ações que eles faziam em conjunto com as outras associações ou individualmente em prol da cidade, atuando em diversas áreas, por exemplo, junto à prefeitura, né? Junto ao DAI, em planos diretores, ou se rebelando contra como a cidade ia se desenvolver e colocando a sua posição bem clara, né? Como não opositor, mas sim defensor de uma ideia contrária. Enfim, a associação era e é muito atuante na cidade, não só no grupo associativo que está aqui se ajudando entre si, os profissionais se colaborando entre si, mas colaborando com a comunidade. Então, o fato dessa colaboração em comunidade é o que me atraiu para vir para a associação, porque aí, através dela, eu pude participar de câmaras, né, com o DRESA, do plano diretor, de segurança alimentar, e coisas que a gente pode contribuir com o nosso conhecimento, com a sociedade, né? E com isso imaginamos que podemos ajudar numa evolução aí dentro de uma coisa mais coletiva, e com conhecimento técnico capacitado para isso. Sim. E você, Lucas, como da geração mais nova aí, o que te motivou a isso daí? Eu fui intimado pelo Silvio. Não, mas isso é importante. Tô brincando. Não, a quantidade de engenheiros químicos realmente não é muito. Não são os nossos maiores associados. E de alimentos também não. De alimentos também não. Mas falando de verdade, eu já tinha um pouco de contato com a Associação de Engenheiros de Jundiaí por meio do engenheiro Silvio Dresa, aqui, e eu tinha curiosidade para ver como é que funcionava a questão realmente da Associação de Engenheiros, onde ela atuava, assim. Daí comecei a pesquisar um pouco tudo mais, e vi que realmente, até por seus comentários, você sempre estava comentando da associação, a questão do trabalho com a prefeitura, do trabalho com realmente o público geral, assim, e realmente esse negócio de a gente conseguir olhar para a profissão de engenharia de uma visão um pouco mais macro, assim. Daí veio o convite para participar da CAF, a Comissão de Associação e Fiscalização, que, para ser completamente sincero, na primeira reunião ainda não sabia o que a gente ia fazer. O que eu tô fazendo aqui, né? Exato. Ou seja, você foi meio enrolado na história, né? Vem aqui, vem tomar um cafezinho com a gente, tem um grupo aqui. Exato, cafezinho muito bom. Mas falando sério, e eu já tinha, como eu falei, já tinha um pouco dessa curiosidade para ver realmente a atuação da engenharia na sociedade, ver a aplicação macro, assim, da engenharia, não para além dos projetos que a gente faz, para além de todas as aplicações que a gente faz, de realmente esse intercâmbio de conhecimentos com a municipalidade, com as municipalidades, de trazer esse conhecimento técnico de um jeito que realmente ajudava nas coisas que a gente passava no dia a dia, assim, tanto a questão do plano diretor, tanto quanto a questão
boas práticas da engenharia. Hoje em dia a gente não acontece, mas já é conhecido diversos acidentes que tiveram e como prevenir isso para que não aconteça, e realmente pegar esse negócio e transformar não só num projeto, mas numa lei que realmente vai guiar a aplicação de engenharia, assim. E como você falou da sua turma, eu posso falar da minha. Excelentes profissionais, estar na sala da CAF junto com todo mundo e ver esse intercâmbio de conhecimento entre as engenharias, assim, a gente pegar um problema e conseguir olhar para ele de diversos pontos de vista diferentes, com essa base de exatas, essa base de engenharia, esse pensamento lógico por trás, é muito interessante, é muito legal. E mesmo eu chegando aqui um pouco perdido na hora da minha primeira CAF, eu fui me afeiçoando à CAF, me afeiçoando à discussão e realmente me interessando muito pela profissão, por toda essa visão, por toda essa aplicação e por tudo isso, por todo realmente esse mundo da associação, esse mundo do CREA, porque eu acho que te dá uma outra visão das coisas. Te dá outra visão e te coloca mais perto de coisas e associações assim que você ouve muito falar, assim. O CREA principalmente. O CREA, quando eu saí da faculdade, assim, eu sei que é uma entidade, mas o CREA parecia quase um fantasma, assim, da engenharia. Ele é a pessoa que regula, era o órgão que regulava as RTs, regulava a profissão da engenharia, mas pelo menos, tirando por algumas palestras assim dentro da faculdade, você não tinha muito contato com o CREA, assim. E acho que foi muito interessante para realmente me trazer mais para próximo do CREA, dessas associações, e realmente o engenheiro na sociedade, para além de engenheiro, para realmente as normas, assim. Do que foi exposto, acho que 2 pontos são importantíssimos ressaltar para os engenheirandos, né, que estão iniciando ou pretendendo, né? Ou pretendendo ainda fazer engenharia. Uma, realmente, é essa contribuição notável, que foi citado aqui pela Liliana, que a associação permite junto à comunidade. E o outro, que o Lucas citou, que é a oportunidade que os engenheiros, através da associação, interagindo entre si, podem se capacitar, crescer, se relacionar, né, e se desenvolver profissionalmente. Acho que é isso que o engenheiro, o estudante de engenharia jovem, né, está começando, tem que ter em mente. É importante a associação de engenharia, né, participar e ser proativo nela. E eu acho que eu adicionaria também a isso que você brilhantemente resumiu, a questão presencial, sabe? Que hoje é uma coisa que se impôs muito pós-pandemia e durante a pandemia, né? O nosso afastamento. Então eu acho... O tete-a-tete. O tete-a-tete, como você falou, nas reuniões da CAF, estando todos reunidos, trocando ideias de vários pontos de vista de engenharias diferentes, sobre um problema real, aquilo aconteceu, né? E como isso pode ser abordado, né? Essa discussão é muito rica, né? E por mais que você queira fazer isso se tornar, por exemplo, virtual, ela nunca é como no mundo presencial, na vida real, sabe? Assim como a nossa participação na comunidade, presencialmente, escutando, vendo, sentindo, usando todos os sentidos para avaliar a situação, já que nós engenheiros somos bons em avaliar situações também para poder resolver problemas. Sim. Né? Com certeza. A questão presencial também é essencial, assim, porque eu não sei para vocês, mas o jeito que eu melhor penso é desenhando alguma coisa, fazendo algum esquema assim numa lousa e tudo mais, e eu sinto que assim você consegue realmente construir um em cima do desenho do outro. Então que foi uma coisa que eu acho que realmente ficou um pouquinho de fora durante a pandemia, né? Realmente esse contato. Isso é criticado, né? Sim. Isso é criticado. Sim. Faz parte? A crítica, a pessoa tem que interpretar de forma muito positiva a crítica, né? Sim. Pô, muito bom, eu errei, né?
Estou encaminhando para uma solução equivocada. Obrigado por me aconselhar, né? Me botar nos trilhos. Corrigir. Exato. E isso é possível como? Interagindo realmente com colegas, com companheiros, né, que possam debater o assunto consigo. É isso aí. Gente, agradeço demais em nome da Associação dos Engenheiros de Jundiaí a presença de vocês participando desse AEJ Conecta. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.